Nós vamos passar a palavra de Deus e eu quero trazer como tema da minha mensagem hoje uma pergunta: escândalos inevitáveis? Na verdade, eu acho que nós temos um elemento visual aí com o tema. Nós deixamos o "in" entre parênteses para jogar ao mesmo tempo com a palavra inevitáveis, como também evitáveis, porque é sobre isso que eu quero que a gente possa refletir. E eu quero ler na Revista Atualizada o texto de Mateus 18, de 7 a 9. Palavras de Nosso Senhor. E ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançado no fogo do inferno. Em primeiro lugar, nós temos uma declaração de Jesus antes de dissertar sobre o tema escândalos inevitáveis ou evitáveis, que já apresenta a ideia de que é inevitável que venham escândalos. Pastor, se Jesus já falou isso, o que é que o senhor vai questionar se são evitáveis ou não? Me dê tempo e nós vamos construir devidamente o raciocínio. Antes de mais nada, eu queria fazer uma observação sobre o significado da palavra escândalo. De acordo com os léxicos, o de Strong diz que essa palavra aqui traduzida, escandalon, no grego, era uma vara móvel ou gancho de uma armadilha, vara de armadilha. É traduzido muitas vezes como armadilha, cilada, qualquer impedimento colocado no caminho que faz alguém tropeçar ou cair. Por isso que algumas traduções optam por tropeço. Também significava pedra de tropeço, qualquer pessoa ou coisa pela qual alguém torna-se presa no erro ou no pecado. O dicionário Vine diz: originalmente era o nome de parte de uma armadilha na qual se colocava a isca, por conseguinte a armadilha ou a própria isca. No Novo Testamento, escândalo sempre é usado metaforicamente e na maioria das vezes acerca de qualquer coisa que desperta preconceito ou torna-se obstáculo para outros ou leva a cair no caminho. John Bevere escreveu um livro chamado A Isca de Satanás. E a palavra isca ele trabalha em cima da questão do escândalo, dessa armadilha. Então, nós temos versões como a tradução brasileira, a Nova Almeida Atualizada, que usa a expressão tropeço. Ai do mundo por causa dos tropeços. Ai do mundo, a Nova Almeida, por causa das pedras de tropeço. A NVI, que é uma tradução por equivalência, não literalidade, diz: ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. Ela já vai direto, em relação à interpretação disso. Os escândalos, eles podem ocorrer por meio da decepção que a falha de alguém gera, como também por deliberada tentativa de fazer os outros pecarem. Em Apocalipse 2,14 nós lemos: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A expressão armar ciladas aqui é a palavra escândalo. Jesus também falou sobre o dano a terceiros e não apenas a nós mesmos que o pecado pode causar. Nós começamos lendo do verso 7 ao 9 de Mateus 18, mas nos versículos 2 a 6, que dão o contexto, o pano de fundo, nós lemos: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então a expressão fazer tropeçar aqui é colocar escândalo. É depois disso que Jesus vai dizer: ai do mundo por causa dos escândalos, é inevitável que venha. Mas antes ele faz uma advertência. E essa advertência é justamente para que o escândalo não precise acontecer. O que me leva ao questionamento: escândalos são evitáveis ou são inevitáveis? Além das crianças naturais, é evidente
Quando Jesus pega uma criança no colo e fala dos pequeninos, que nós precisamos ter em mente as crianças espirituais. Tem pessoas que se converteram no nosso meio, fisicamente, corpo de adulto, mente de adulto, emoções de adulto. A 1 de Pedro 2,2 fala que como crianças recém-nascidas, nós precisamos desejar o puro leite espiritual. Espiritualmente falando, são bebês, são crianças. E é evidente que nós precisamos tomar cuidado. Então, eu e você precisamos compreender que é necessário viver a vida cristã com isso em mente. Que escândalo é algo sério, produz muito dano, e não se trata apenas da nossa vida espiritual em jogo, mas a vida espiritual de outros. Isso tem me levado a fazer sempre 2 questionamentos. Qual o impacto do bom testemunho na vida de outros? E qual o impacto do mau testemunho na vida de outros? Estava no meu primeiro ano como pastor. Dezembro agora estou completando 31 anos de pastorado. Se eu estiver errado, já tinha fechado o primeiro ano, começado o segundo. Mas era o início da minha experiência pastoral. Eu um dia estava numa oficina mecânica, o mecânico trabalhando um conserto do carro, que gostava daquele mecânico, frequentava aquela oficina, né, com regularidade. Enquanto ele está mexendo no carro e nós estamos ali conversando, ele, um novo convertido, recentemente havia entregado a vida a Jesus na nossa igreja, ele olha para mim de uma maneira diferente, me encara de um jeito que chegou a ser quase incômodo. E eu lembro que ele diz assim: pastor, nunca caia. Eu olhei para ele e falei: o quê? Ele falou: nunca caia. Tem muita gente, muitos de nós olhando para você. E se o senhor cair, o strike vai ser grande. Naquele momento eu entendia que não era um novo convertido, que não tinha todo o entendimento, conhecimento ou sabedoria bíblica, mas eu recebi aquilo como um alerta do Espírito Santo vindo pela boca dele. Eu não consigo descrever o impacto que aquele olhar e aquele apelo nunca caia teve. É como se ele dissesse: se fosse só por causa do Senhor já não vale a pena, mas lembre que não é mais só você. Aqueles de nós somos chamados a pregar, servir, liderar. Nós não recebemos apenas um privilégio, nos foi confiada uma grande responsabilidade. E nós precisamos lidar com isso. Então, eu quero te chamar a um olhar para a gente questionar e entender melhor esse assunto. O primeiro tópico da minha mensagem é uma pergunta: o que é inevitável e o que é evitável? Pastor, por que separar as coisas? Jesus queria nos ensinar o que com essa instrução? Só dizer, gente, é inevitável, então vamos sentar e esperar que aconteça? Não. Primeiro, ele afirmou que escândalos são inevitáveis. Ele apresenta a ideia categoricamente: é inevitável, ou seja, vai acontecer. Agora, isso é inevitável no plano coletivo. Mas eu quero te mostrar que no contexto, Jesus está dizendo que enquanto indivíduos, embora a gente não possa evitar escândalos de outros, nós podemos evitar os nossos. E às vezes as pessoas pegam só a frase é inevitável de fazer o quê? É quase como, né, regida por um fatalismo de tinha que acontecer. Eu quero te dizer, não tinha que acontecer. Então, em primeiro lugar, quando afirma ai do homem pelo qual vem o escândalo, Cristo deixa claro que não se trata de fatalismo, de determinismo. Se assim fosse, quem cometeu o escândalo não deveria ser julgado. E quando ele diz ai daquele, ele está falando de consequências. Então, se não está no controle da pessoa e ela sequer pode evitar, por que é que ela seria julgada por aquilo que ela não seria responsável? Então, quando Jesus traz para o nível individual, aliás, inclusive quando ele fala sobre o nível de sacrifício a ser feito para evitar os escândalos. Cortar o pé, cortar a mão, arrancar o olho, se necessário, né? Eu lembro que eu ainda adolescente, já frequentando a igreja Nazareno, na época conheci o Flávio, um jovem da igreja um dia veio falar comigo. Jovem e adolescente era que nem água e óleo, não se misturava, cada um na sua tribo, no seu canto. Os jovens achavam que a gente era muito criança, a gente, os adolescentes, achavam que eles eram muito metidos para não dar atenção para a gente, mas tinha um hiato. E um dia um deles se aproximou. Ele olhou para mim e falou: posso te perguntar uma coisa? Eu falei: pode. Ele falou: você venderia o dedo minguinho da sua mão esquerda por $1 milhão? Eu falei: você está maluco? Não. Ele falou: você não é dessa? Eu falei: sou. O dedo minguinho é o
ou mindinho, dependendo do lugar, é o que menos usa. Da mão esquerda é que você menos usa. Ele falou, estou falando de $1 milhão. Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, e por 10? Falei, também não, não está à venda. Ele falou, certeza que não? Falei, não está, estiver, você não tem dinheiro para pagar. Qual o motivo da conversa? Ele falou, estou te ajudando a mensurar algo. Ele falou, se o seu dedo minguinho vale no mínimo, ou mindinho, dependendo do lugar, se ele vale no mínimo $10 milhões, minha outra pergunta para você agora é, quanto vale a mão direita inteira, que você depende dela, sendo dessa? Eu falei, não tem preço, não está à venda. Por que você está insistindo? Ele falou, só estou tentando te ajudar a mensurar algo. Ele olha para mim e pergunta, quanto vale santidade de Deus na sua vida? Ele falou, você venderia a mão direita inteira por $100 milhões? Eu falei, não. Mas Jesus disse, se for preciso, corte e lance isso fora, mas não comprometa sua santidade. Para a cabeça de um adolescente, que tudo funciona mais dramaticamente. Pensa no exemplo que entrou. Sabe, essa conversa na adolescência, essa outra conversa com o mecânico, são coisas que até hoje são lembretes de Deus na minha vida. Quando Jesus fala sobre esse nível de sacrifício, assim como quando afirma, ai do homem pelo qual vem escândalo, ele está deixando claro que o escândalo pode ser evitado. Mas a mensagem não é contraditória? Não. O que nós temos, na verdade, são afirmações complementares, não divergentes. É inevitável que venha escândalo no sentido coletivo, porque nós não temos controle sobre o escândalo que outros podem promover. Mas eles são evitáveis no âmbito pessoal. Nós não precisamos contribuir para que essa desgraça aconteça. E quando a gente começa a entender isso, coletivo, Jesus fala de toda a humanidade, em todo o tempo, e aqui o foco é a natureza humana, sua falibilidade. A ideia é de que alguns acabarão dando escândalo, mas não precisa ser comigo nem com você. Não precisa ser a gente. Agora, quando Jesus fala sobre ser evitável, ele não está tratando do âmbito coletivo, está tratando do pessoal. Aqui ele fala de indivíduos. E o erro de outros não é desculpa para o nosso. E nós devemos lutar contra todas as possibilidades de escândalo. Se no âmbito pessoal o escândalo não fosse evitável, qual seria a razão da orientação dada por Cristo e de inúmeras outras porções bíblicas? Então vamos falar de alguma delas. Em Romanos 16, versos 17 e 18, o apóstolo Paulo fala da oposição à sã doutrina, a promoção da divisão, como questões entrando ligadas aos escândalos. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, de novo é a mesma palavra, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Notem bem, afastem-se deles. Eles não estão de acordo com a doutrina, sem oposição a ela. Ele também fala de pessoas que estão provocando divisões, e ele, evidentemente, destaca aqui que com isso eles se tornam fonte de engano para outros. Em Romanos 14, de 13 a 15, o apóstolo nos mostra que o pecado não é só algo cometido de forma direta, ele pode ser cometido de maneira indireta. Muitas vezes o erro não está no que eu faço, e sim na forma como eu faço. Uso irresponsável da liberdade, por exemplo. Eu vejo pessoas que elas querem defender algumas liberdades de fazerem coisas que elas acreditam não ser pecado, às custas da consciência de outros. E mesmo que ela esteja certa doutrinariamente, a ponto de dizer, eu não preciso acreditar, isso não dá o direito de usar de forma irresponsável a sua liberdade. Em Romanos 14, de 13 a 15, Paulo diz, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aí ele continua e diz, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Aqui ele está falando de alimentos, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, e já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Em outro momento, nós vamos ter uma declaração de Paulo, como ele diz aos Coríntios, dizendo, se comer carne faz o meu irmão tropeçar, eu deixo de comer, mesmo que seja meu direito.
Porque a ideia, muito mais do que usufruir o seu direito, é nunca ser pedra de tropeço para ninguém. Nunca ser motivo de escândalo. Andar em amor previne escândalos. Em 1 de João, capítulo 2, nos versos 10 e 11, a Bíblia diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. A palavra tropeço aqui é escândalo. Nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se escândalo é tropeço e gera queda, andar no escuro significa que a pessoa vai acabar caindo. Eu quero, a partir disso, passar para um segundo tópico da construção. O que eu quero chamar de um princípio, poderíamos chamar de uma lei divina, o princípio do exemplo. Esse é o nosso segundo tópico a ser abordado. O exemplo é o padrão bíblico para a forma de se viver a vida cristã. Em João 13,15, Jesus diz: porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Liderança é baseada no exemplo. Se espera de nós um exemplo que inspire, um exemplo que abençoe, um exemplo que edifique outras pessoas, que glorifique a Deus. Mas quando falamos de liderar, agora Jesus está falando aos seus discípulos, aos que lideram. Ele diz: eu sou o exemplo, eu dei o exemplo, e eu espero que, como eu fiz, vocês também façam. O exemplo de Cristo, reproduzido pelo comportamento dos seus discípulos, também se torna referencial. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E estou dizendo isso porque quando o assunto é escândalo, nós vamos esbarrar na frase antiga. Eu não sei se a nova geração viu isso tanto quanto a minha geração, mas as pessoas diziam o tempo todo assim: não olhe para o homem, olhe para Jesus. Pastor, essa frase é verdadeira? Se for uma forma de se eximir de exemplo, não. O que o apóstolo Paulo está dizendo: me imite, olhe para mim, como eu imito a Cristo. É lógico, se ele perde a referência de Cristo, evidentemente, ele não deveria mais ser referência. Então, se for um ato de sobrevivência, se for a forma de se eximir do exemplo, não. Mas se for um ato de sobrevivência da fé, entendendo que mesmo que os homens falhem, deixando de olhar para Jesus e reproduzir seu modelo, então a gente tira os olhos dele e mantém quem eles deveriam ter, sim. Porque Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então Paulo está dizendo: me imite enquanto eu imito. A pessoa está, imagina, está Jesus, o líder, e você está olhando. O líder está fazendo um movimento sincronizado, imitando Jesus. Parece aqueles nados sincronizados, aquela dança. Ok. Agora, ele passou a se mover diferente, isso não nos exime de olhar para Jesus. O problema de muito crente é que ele resolve olhar só para o líder e não para Jesus. Agora, o líder deveria reproduzir Jesus. E se deixar de reproduzir, a gente vai ter que sobreviver sem ele. Mas a frase, não olhe para o homem, olhe para Jesus, ela só se justifica quando pessoas que deveriam dar o exemplo falharam. E não deveria ser surpresa. Porque alguns agem como assim: a coisa mais impossível aconteceu. Não, Jesus disse: é inevitável que venha escândalo. Ele estava tentando preparar a gente para isso. E muitos de nós só entramos num profundo nível de decepção porque não levamos a sério o que Jesus falou ou tentou nos preparar. Mas quando falamos de indivíduos, a gente deveria se posicionar de tal maneira, como Paulo, dizer: olhe para mim, eu vou imitá-lo. Eu tenho pelo menos 3 dos pastores da minha equipe que estão aqui hoje comigo. Muitos deles já me ouviram falar isso várias vezes. Até quando errar, eu quero ser um exemplo para vocês de como conserto as coisas. Porque mesmo não sendo perfeito, eu preciso estar em contínuo aperfeiçoamento, me reproduzindo com o Senhor, e a gente tem que chamar essa responsabilidade. Agora, alguns de nós estamos pensando em tudo no ministério, menos, talvez, na essência da liderança, que seja a necessidade da exemplo. A responsabilidade de não escandalizar, evidentemente, não se limita a líderes. É para todo cristão. Em Romanos 14:15, eu já mencionei, Paulo diz: se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, não está dizendo seu liderado, seu filho na fé, seu irmão, né? Fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. E ele diz: não faça perecer por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Então, é lógico que é para todo mundo. Mas quando falamos de líderes, a responsabilidade aumenta. Porque o nosso comportamento, quando falamos do testemunho de vida, ele embeleza a doutrina que nós pregamos. Em Tito 2, de 7 a 10, nós lemos: seja você mesmo um exemplo de boas obras. Diga comigo: exemplo de boas obras.
Ele continua e diz assim: no ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. As traduções mais antigas dizem a fim de ornarem. Ornar significa embelezar a doutrina de Deus. A doutrina embelezada com um estilo de vida que sustenta aquilo que nós proclamamos. E nós precisamos entender o quão fundamental é o exemplo. Eu estou puxando isso para o meio da conversa, porque eu vou voltar a falar de escândalos, porque se não tivermos um balizador bíblico claro da importância do exemplo, nós vamos ter dificuldades. Eu me lembro no início do meu ministério, o primeiro caso que nós tivemos, ter que disciplinar e afastar da equipe, de liderança um líder de expressão da nossa igreja. Esse camarada me procura, profundamente arrependido, confessando ter cometido um adultério. Já havia se arrependido diante de Deus. Não tinha dúvida de que Deus o tinha perdoado. Ficou 7 dias no meio do mato em jejum, mal tendo que beber e sem tomar banho, num profundo arrependimento. Estou falando de penitência, só estou tentando expressar a dor que a gente percebia que ele sinalizava do que fez. Ele me procura, confessa o pecado, pede perdão. Eu digo, primeira pessoa com quem você vai falar é sua esposa. Ele faz isso com a esposa. Depois reúne toda a equipe pastoral, faz diante de toda a equipe. Ele pediu que queria confessar e pedir perdão publicamente a toda a igreja. Mas apesar de todo o arrependimento e da gente não ter dúvida de que Deus o perdoou, é evidente que nós o afastamos do ministério. E é aí que muitos crentes não entendem. Porque acham que nós estamos punindo. 6 meses depois dele afastado, um irmão veio fazer barraco, não era uma conversa, não era pressão, barraco comigo, dizendo, por quanto tempo mais vocês vão punir fulano de tal? Eu falei, punir? Você acha que é isso que nós estamos fazendo? Claro que é, vocês tiraram. Eu falei, para. Deus perdoou o cara. Você tem dúvida disso? Ele falou, eu não. Eu falei, nem eu. A família, a esposa perdoou ele. Você tem dúvida disso que você é próximo? Não. Eu falei, nem eu. Toda a equipe de liderança fez, a igreja fez. Se Deus e o mundo perdoam ele, por que é que nós vamos punir ele de algo que ele está perdoado? Exatamente, falei, exatamente, digo eu, criatura. A disciplina não tem nada a ver com punição. Isso tem a ver com a outra parte. Ele é um líder. E a liderança é baseada no exemplo. E ele perdeu o exemplo. Então, ele não foi afastado para ser punido do pecado que ele já está perdoado. Ele foi afastado amorosamente para ter tempo e possibilidade de reconstruir o exemplo, para só depois de conseguir sustentar o exemplo, voltar para o lugar onde está. Nunca desisti desse cara. 5 anos batalhando pela vida dele, pela casa e a família, até reintegrá-lo na equipe ministerial. Mas levou 5 anos para voltar a ministrar. Porque você não recupera a confiança da noite para o dia, depois de ter feito o que fez. E as pessoas não entendem, às vezes, a simplicidade do que está por trás de um processo como esse. Então, hoje em dia, já tem uns caras planejando, vou dar uma pecadinha, 6 meses está resolvido, tudo voltou ao normal. Eu digo que sua equação está bem furada. Primeiro, sobre o nível do pecado, da irresponsabilidade do que você fez, do nível de escândalo promovido para outros, e segundo, do que você acha que é a restauração. Porque para alguns passou o tempo, zero game. Ah, pastor, tem base bíblica. Falei, o ano do jubileu era a cada 50 anos para zerar o jogo. Sabe, de alguma forma, as pessoas não estão entendendo a essência do que é o exemplo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. O que é que significa isso? 1 Timóteo 3, Paulo diz que aquele que deseja, almeja ser bispo, não adianta apenas ser a vocação para o ministério e dizer eu quero. Tem um monte de gente que quer. Ele diz que tem que ter qualificações. Quando você pega 1 Timóteo capítulo 3 e pega as qualificações que ele apresenta para os bispos e para os diáconos, elimina as repetidas. Você tem ali 16 características explícitas. Dá para tomar 1 ou 2 por inferência. Dessas 16, uma só diz respeito à habilidade, apto para ensinar.
Todas as outras 15, traços de caráter. Agora, o que é que a igreja fez já há muitos séculos? Nós formamos líder só ensinando, dando doutrina, informação, para ele ser apto para ensinar. A maioria dos colegas de ministério, mesmo que passaram uma formação, né, de um curso teológico, seminário de 4, 5 anos, me confidenciam nunca ter tido uma aula sobre caráter. O que dizer um discipulado consistente. Porque nós criamos uma produção em série focada na habilidade. E não é de admirar que a gente tenha tanto problema. Então é comum pessoas chegarem, por exemplo, nas igrejas que eu pastorei, já são em 3 cidades diferentes, na soma desses 31 anos foram 3 igrejas, e alguém chega já se identificando como pastor, querendo ser recebido na equipe. Eu digo, ei, você pode ter sido pastor em qualquer outro lugar, aqui você não é. Cadê seu rebanho? Primeiro, você está chegando sozinho. Segundo, eu não sei quem é você. Como que você vive? Então, nós vamos precisar de convívio e relacionamento para ver se, de fato, o povo reconhece em você essas qualificações. Se você está esperando chegar e ocupar o púlpito, está enganado. Eu já fiz teologia, eu falei até isso. Eu não sei se você sabe como a gente sabe. E não dá para andar 2 juntos se não tiver de acordo. Então, até para descobrir se usando tudo que você estudou direito, ou pelo menos aprendeu do jeito que a gente vai aplicar aqui, nós precisamos de tempo. A maioria dessas pessoas viram as costas e vão embora. Porque elas não estão atrás de um processo de serem forjadas em exemplo, que é a essência da liderança. Elas só estão atrás de um holofote. E não quer dizer que não tem habilidade. A habilidade é uma. E as outras 15 questões do traço de caráter? Então, se para entrar no ministério tem que ter qualificações, nós precisamos entender que isso também não é que nem concurso público. Tinha na hora de entrar, vitalício, ninguém me tira. Se em algum momento perdeu a qualificação, do mesmo jeito que precisava para entrar, está desqualificado. Aliás, não é o que o próprio Senhor Jesus disse. Carta ao anjo da igreja de Éfeso, Apocalipse 2. Se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candeeiro. Bom, capítulo 1, o anjo explica na visão o que João estava vendo. Ele está dizendo, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Deus está falando para o anjo, mensageiro, 7 estrelas são 7 anos. O líder que Deus colocou à frente da igreja. Se você não arrepender, eu pego de volta a igreja que eu lhe confiei. Porque para estar à frente, não adianta ter habilidade. Tem que reproduzir o meu caráter. E tem que funcionar sem pecado. Então nós vamos ter que resgatar o entendimento básico, fundamental, doutrinário do princípio do exemplo. Jesus diz, vai construir uma torre, calcula quanto custa antes de entrar. E a maioria dos que estão entrando no ministério, eu digo, calcula quanto custa. Porque se você achar que não dá conta, vaza. É lógico que não vai dar conta só no seu esforço, vai precisar da graça, dos recursos. Mas entenda a responsabilidade de não ser um aventureiro, que entra para brincar no meio do caminho e escandalizar outros depois. Porque a conta vai ser alta. Jesus foi muito claro e categórico sobre, né, o nível de juízo que virá sobre aqueles que promovem escândalos. Ele chega ao ponto de dizer, era melhor que essa criatura amarrasse uma pedra de moinho ou pessoas, fosse afogado na profundeza do mar. Fosse afogado de uma forma bonita, quase como fizeram com você e você não se fez. Porque, evidentemente, Jesus não está fazendo apologia aqui ao suicídio. Mas o original me sugere muito mais, amarre e se lance. Então, deixa eu mexer no assunto, pode ser polêmico para alguns. Então, vou tratar disso com minha opinião. Paulo tinha o bom senso de, às vezes, dizer isso. Digo eu, não o senhor. Na minha teologia, o suicida está lascado. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 3,16 que o corpo é o templo do Espírito Santo. E no 17 ele diz, se alguém destruir o corpo, o templo do Espírito, Deus o destruirá. O que significa Deus o destruir? Não pode ser o corpo, porque o corpo o cara já destruiu. O que é que sobrou para Deus destruir depois do cara ter destruído o próprio corpo? Podemos trabalhar possíveis exceções em caso de sanidade mental e outros elementos. Dá para avaliar, questionar, mas para mim o resto não dá. Então, evidentemente que Jesus não está encorajando alguém ao suicídio. Mas quando ele diz, era melhor você fazer isso. Mas se eu fizer, eu vou para o inferno. Mas é melhor ir sozinho do que arrastar um bando contigo. Gente, o ministério não é brincadeira. Liderança não deveria ser uma aventura. E a gente deveria fazer isso debaixo de grande temor. Contínua dependência de Deus, que ainda é poderoso para nos guardar de tropeçar,
que ainda segue dizendo para mim e para você o que disse a Paulo: minha graça te basta. Mas o exemplo é inegociável. E se você achar que não dá conta, vaza antes. Tópico 3, terceiro e último lugar. Como lidar com os escândalos? Se na perspectiva coletiva eles são inevitáveis, ainda que eu e você possamos evitá-los no nível individual, nós ainda vamos ter que cuidar de pessoas, de um rebanho, que vai assistir escândalos que outros, diferente de mim e de você, não evitaram. Então, nós precisamos entender que se Jesus queria nos preparar para isso, não era só dizer quando acontecer, senta e chora, ou fazer o quê? Como nós lidamos com isso? Eu creio que Jesus quis, com seu ensino, preparar-nos para lidar com essa questão. É algo que eu tenho aprendido há muito tempo, é que a decepção é proporcional à expectativa. E muitas vezes a expectativa precisa ser gerenciada na vida de pessoas. E digo isso porque, em primeiro lugar, as pessoas têm uma dificuldade enorme de resolver conflito. Isso vai afetar a igreja. A pessoa tem problema no trabalho, troca de emprego. Tem problema com o vizinho, troca de casa. Tem problema com o cônjuge, vai fazer o quê? Trocar de cônjuge. Uma vez perguntaram para um senhor, quando completou o jubileu, 50 anos de casado, falou: como o senhor conseguiu essa façanha de ter o seu casamento sobrevivendo? Ele falou: sou de uma época onde, quando as coisas quebravam, a gente não jogava fora, a gente consertava. O que ele está dizendo é que a mudança de mentalidade prática do dia a dia começou a afetar a nossa mentalidade prática de lidar com questões mais importantes. É por isso que tem gente hoje, o camarada tem problema na igreja, troca de igreja. Porque as pessoas não estão focadas em resolver conflitos. Agora, gente, nós somos preparados para os conflitos. E a gente tem que preparar o povo. Durante anos, enquanto estava à frente da Alcance Curitiba, eu fazia questão de dar o nosso curso de membresia, que hoje chama DNA Alcance. É mais ou menos a ideia, como muitos dizem aqui no Nordeste, de ajudar a pessoa a entender onde é que ela está amarrando o jegue. Quem nós somos, o que cremos, como funcionamos, né? O que você pode esperar de nós, o que queremos de você. E eu fazia questão de, como pastor, já dividido entre o ministério local e itinerante, não podia estar presente em tudo, mas esse curso, durante anos, eu dava. E o tempo todo, por horas, eu ficava preparando eles. No final, vou fazer uma promessa para vocês. Qual era a promessa que eu fazia? E às vezes alguns até cobravam: pastor, fala logo, a gente está ansioso. E eu tornava esse momento assim, bem cerimonial. Eu dizia: juro solenemente, empenho a minha palavra. Eu prometo a vocês. Teve um dia que eu apelei, falei: em nome de Jesus, eu vou dar uma palavra séria aqui para eles entenderem o quanto era. E eles ficaram na expectativa. Eu dizia assim: eu prometo que nós vamos falhar com vocês. E eles me olhavam chocados e diziam: eu prometo. Não entre nesse lugar esperando um ambiente de perfeição. Se fosse possível, que não é, com a sua chegada já estragaria. Eu brincava com eles. Porque se você não tiver uma expectativa de que haverá problema, gente, nós temos que fazer isso para tudo. Quando meu filho estava apaixonado pela minha nora, querendo casar, e não era só ele, toda a família. Ela é uma mulher de Deus assim, exemplar, vem de uma família exemplar, dos nossos pastores, todo mundo empolgado. Um dia eu chamei meu filho e falei: filho, presta atenção. Não existe gente perfeita. Nem Priscila. Você precisa entrar no casamento preparado para lidar com conflitos, não é nem que ela vai gerar, que você vai criar. Eu lembro que ele olha para mim todo apaixonado, sorri e diz: pai, eu sei que ela não é perfeita, não tem gente perfeita, mas de todas as imperfeitas é a melhor. Eu falei: ok, eu não sei se eu posso dizer o mesmo de tu, né? Então, algo que você tem que entender. Nós temos que nos preparar. Gente, há uma fantasia sobre determinadas coisas que estão criando muito problema. Meu primeiro ano de pastor, uma irmã me aborda na igreja, eu sabia de um barraco que ela tinha feito com outras duas. Aqui fala barraco, confusão. Aí ela chega para mim e fala: pastor, vim comunicar-lhe que eu estou saindo da igreja. Eu fingi que não sabia de nada, falei: mesmo, por quê? Ela falou: porque não tem amor nesse lugar. Eu falei: a senhora deve estar falando isso por causa do barraco com fulano e beltrano. Ah, o senhor está sabendo, é isso mesmo. E eu me recuso a ficar num lugar que não tem amor. Eu falei: eu lhe dou toda a razão. Fica à vontade para ir embora, se sentir desligado da igreja, mas só vou pedir algo à senhora. Ela falou: o quê? Que eu reconsidere. Eu falei: não, que a senhora seja coerente com essa frase absoluta que a senhora firmou aqui. Eu não fico num lugar onde não há amor. Então, passa na sua casa,
faça suas malas e abandone seus filhos e seu marido. Porque se a senhora vai sair da igreja por causa de um barraco, e lá tem barraco todo dia, eu não consigo acreditar que a senhora seria tão hipócrita e incoerente. Então, justifique e leve até o fim seu argumento. Ela me olhou com o olhar fulminante. Que homem de Deus mandaria sair de casa? Eu falei, eu não mandei. Eu só estou tentando te mostrar o quão estúpido é o que a senhora está me falando, como a senhora achou quando eu falei da sua parte. Eu falei, se não tivesse amor na sua casa, seu marido e seu filho tinham te abandonado há muito tempo, porque a senhora é difícil demais. A maior prova de que tem amor lá não é essa confusão que a senhora arma todo dia. Eles aguentar a senhora. Porque amor não é ausência de problema, é a disposição de vencer, resolver e continuar. Gente, se nós não tivermos essa mentalidade desde a família, que é a nossa base de relacionamento, a família da igreja vai complicar. Agora, nós precisamos criar uma cultura que ajude novos convertidos a lidar não só com conflitos de relacionamento, com questões que podem ser tropeços para a fé deles. Eles têm que ser preparados para isso. Quem está entendendo? Então, não há nem na liderança ninguém acima de qualquer suspeita, gente. Não há. Em 1 Timóteo 5,19, o apóstolo Paulo diz, não aceite denúncia contra presbítero. Hoje em dia nós criamos uma categoria de os presbíteros estão abaixo dos pastores. Presbítero, bispo e pastor eram usados de forma intercambiável para as mesmas pessoas no Novo Testamento. Atos, capítulo 20, você vê no verso 17, Paulo chamando os presbíteros de Éfeso para uma reunião em Mileto. Quando os presbíteros chegam e dizem, o Espírito Santo vos constituiu bispos, a fim de pastorear a igreja de Deus. Então, pode ir trocando o rótulo que você quiser na cabeça. Presbítero, bispo, pastor, ele está falando para a mesma pessoa. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de uma ou duas, de duas ou três testemunhas. Isso era um padrão desde a lei do Antigo Testamento. O que ele está dizendo? É lógico que essa pessoa foi alçada a esse lugar por um histórico de integridade. Só a palavra de um contra o outro. Nós não vamos aceitar, porque senão qualquer um quiser sabotar a vida de um líder faz. Agora, tem duas ou três testemunhas, acata a denúncia. Instaura-se um processo investigativo. Mas é presbítero, mas não está acima de qualquer suspeita. E se tiver desvio de conduta na investigação, nós vamos ter que interferir, inclusive na posição que está ocupando, no cargo que está exercendo e no ministério que está praticando. Então, se a gente olha declarações como essa, e o próprio Jesus disse, é inevitável, que nós não estamos dizendo que está tudo bem falhar, gente, mas nós precisamos entender que não é impossível que aconteça, começando da liderança. Evidente que quando Jesus falou, ai do mundo por causa dos escândalos, é inevitável que venha, mas ai daquele que é responsável, não é para brincar com isso. Mas nós não podemos simplesmente começar a agir como se nunca fosse acontecer. Os promotores de escândalo responderão por seus atos. Jesus afirmou na conclusão da parábola do joio e do trigo, se você bem lembra, Mateus 13, 41, 42, mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalon, no grego, os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A limpeza final é, pega todo mundo que dá escândalo e bota no inferno com qualquer ímpio. Vai ter uma varredura e uma limpeza. Aonde que isso vai acontecer? O texto está dizendo, ajuntarão do seu reino. Algo para se pensar. E se alguém falhar? Em primeiro lugar, o desafio a líderes, futuros líderes presentes. Nós não podemos falhar. Não pode ser uma opção. É lógico que, se houver algum nível de tropeço, e o pastor Flávio foi muito pontual nisso, se, todavia, alguém falhar, não significa que o caso está perdido. Mas ele diz, eu escrevo para não pecar. E essa tem que ser a nossa mentalidade, a construção de uma vida no ministério. Agora, uma coisa é entender a nossa responsabilidade de não falhar. E o que nós, enquanto ovelhas do rebanho de Jesus, que também podemos ter outros líderes acima de nós, ou as ovelhas que pastoreamos, precisam entender. Sobre quando os escândalos inevitáveis de outros, não nossos, acontecer. E eu queria terminar chamando sua atenção para 4 conselhos práticos. Se você quiser, pode tomar nota. Número 1. Não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Você pode repetir isso comigo? Diga, não se afastar de Jesus
por causa dos que tropeçaram. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,17, ele diz: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz? Aqueles que estão promovendo algo completamente contrário ao que Cristo veio fazer. Agora, em momentos como esse, aí sim, nós precisamos manter os olhos em Jesus e não nos inimigos da cruz. Porque infelizmente tem gente dando mais valor ao inimigo da cruz do que aquele que morreu por nós na cruz. E não foi Jesus que falou comigo, com você. E os nossos olhos, né, e a nossa vida não pode ser afastada dele. Amém? Número 2. Não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que ensinaram. A palavra tem uma autoridade maior do que aqueles que ensinaram e falharam. E ela não deveria ser descartada por causa de quem falhou com a própria palavra. Em Mateus 23, de 1 a 3, Jesus fala assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem suas obras. O que dizem, não fazem. Para começo de conversa, estão desqualificados, não devia nem estar ensinando. Estão ensinando o outro e não fazem. Mas isso tira a autoridade deles de estar naquele lugar, mas não tira a autoridade da palavra. Jesus diz, mesmo que eles não vivam, eles vão ser julgados. Você faça o que eles estão dizendo que tem que fazer. Porque pelo menos na hora de ensinar, não de viver, eles estão apresentando a palavra com fidelidade. Então a palavra não pode ser desprezada por causa do não cumprimento daqueles que nos ensinaram e acabaram desprezando. Número 3. Afaste-se. Nós repetimos, não desvalorize a palavra, ou foi só um? Repetimos 2 também? Então diga comigo, não desvalorize a palavra, pelo não cumprimento dos que ensinaram. 3, repita comigo, afaste-se dos promotores de escândalo. Romanos 16, 17 diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Diz esse texto no início. Em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Então assim, já não está vivendo como deveria, afaste-se. Não mantenha relacionamento. Não deixe influência na sua vida. Muitas vezes nós estamos vendo todo o sinal de perigo e não tomamos distância. E depois acabamos de alguma forma alegando decepção por algo do qual até eu e você poderíamos ser nos poupados. 4, quarto e último lugar. Escolha olhar para os que permanecem firmes. Porque não importa quantos vão deixar que o escândalo sejam inevitáveis. Ainda aquelas colunas para quem o escândalo se tornou evitável, por escolha e dependência de Deus. E essas pessoas continuam sendo fonte de inspiração para mim e para você. Repita comigo, escolha olhar para os que permanecem firmes. Filipenses 3, 17 a 19, nós vemos Paulo dizendo, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que nós temos dado a vocês. Está dizendo, eu estou imitando Cristo. Tem pessoas que estão me imitando e também estão ensinando vocês, mas ele diz, pois muitos andam entre nós, e agora vem o texto que eu li antes, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, até agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Evidentemente, promotores de escândalos serão julgados, darão conta a Deus. Mas ele está dizendo, não olhe para o inimigo da cruz. Olhe para os que observam o modelo que encontraram em nós e que nós estamos reproduzindo de Cristo. O que ele está dizendo, tomando emprestado o título do livro do Larry Stockshill, que divulgamos aqui, ainda há um remanescente. Enquanto Elias está dizendo, só eu fiquei, Deus diz, sabe de nada, inocente. Tem 7.000 que não se curvaram diante de Baal, não dobraram o seu joelho. Deixa eu dizer, ainda há homens e mulheres dignos de serem observados, que servem de inspiração para mim e para você. Há uns 13 anos atrás, eu tive um dos momentos mais difíceis do meu ministério. Eu tive que afastar e disciplinar publicamente
um dos pastores da nossa equipe, que escolheu não continuar casado e nem cuidando dos filhos. Nós trabalhamos muito tentando dissuadi-lo, fiz de tudo para que lutasse pelo casamento. Falei para ele, meu amigo, eu te dou uma licença remunerada de 1 ano, 1 ano e meio, vá para o Caribe, lute pelo seu casamento. Não desista disso. Ele falou, pastor, não há o que o senhor fale que vai me fazer mudar de ideia. Ele ainda olhou para mim e falou, e o combinado não sai caro. Eu sei exatamente o quanto vai me custar e quanto o senhor vai lidar com isso. Aquilo foi algo assim que me arrebentou. Não apenas falamos de integridade, mas nosso maior valor depois de Deus é família. E eu tenho que vir a público e dizer que um líder de equipe trouxe tamanha vergonha ao Evangelho. Aquilo me arrebentou. Eu vim diante da igreja e disse, não estou aqui só para dar notícia. Estou aqui pedir perdão, porque um dos nossos deixou a corda roer. Deixou de ser exemplo para vocês. E eu falei, nós temos um processo disciplinar sendo instaurado, estabelecido. A igreja tem que ser não só comunicada e participar disso, mas o que eu mais preciso fazer, com o coração arrebentado e profundamente envergonhado, é pedir perdão a vocês. Havia uma fila de pessoas no final, dizendo, pastor, fulano falhou, mas o resto de vocês não. Nós temos bons motivos para olhar para as boas referências e não para ruim. Sabe, aquilo não me foi o alento no sentido de apagar o que ele fez, mas de perceber que ainda há pessoas sensatas que não estão tentando se agarrar à primeira oportunidade de decepção para meter o pé no resto. Meus filhos eram ainda muito novos, pré-adolescentes, e eu avisei eles antes de dar notícia para a igreja, porque os filhos dos pastores, nós cresceram juntos, convivendo como uma família. Eles se sentiam tudo meio primo, mesmo não sendo parente de sangue. E eu lembro quando eu falei antes, esses dois choraram profundamente. Israel olha para mim desesperado, ele devia ter 13 anos de idade. Ele diz, pai do céu, o que vai ser dos novos convertidos? O que eles vão pensar? Ele olhava para mim com desespero e dizia, o que eles vão pensar? Se o pastor não aguentou, como é que eu aguento? Eu lembro que eu falei, em primeiro lugar, isso não é problema seu, é nosso. Resolver isso com o rebanho. Suas orações serão bem-vindas. Mas eu lembro que depois da reunião eu falei para ele, ei, o que eles vão pensar é que o resto de nós continua levando isso a sério e procurando ser modelo. De alguma forma, nós precisamos ter a ideia completa. Escândalos são inevitáveis no coletivo, mas inevitáveis no pessoal. E trabalhar a prevenção com todos. Precisamos lembrar todo mundo que quer servir do princípio do exemplo e construir e formar líderes, não só que tenham habilidade e façam um bom trabalho, mas que possam ser modelo. E terceiro e último lugar, quando os escândalos inevitáveis de outros aparecerem, nosso povo precisa estar preparado. Em janeiro do ano passado, eu saí de um desses períodos de jejuns prolongados que eu tenho feito por semestre. E Deus me deu essa palavra. E diz, haverá uma onda nunca antes vista de escândalos entre líderes mundiais. Prepare a igreja para o que está vindo. Deus queria que esses líderes no âmbito individual evitassem? Sim. Mas como não fizeram, vai respingar naqueles que precisam saber como lidar com isso. E eu quero não apenas encorajar você a se manter exemplar, mas ensinar os seus liderados que até mesmo se você falhar, que eles, não se afaste de Jesus por causa de ninguém que tropeçou. 2, que ninguém desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que ensinaram. Que eles se afastem dos promotores de escândalo e que eles escolham olhar para aqueles que permanecem firmes. Referências são importantes, porque elas trazem alento na dificuldade. É por isso que no livro de Hebreus a Bíblia diz, observem os seus guias. Observe atentamente o fim da vida deles. E imitem a fé que tiveram. Porque não adianta apenas começar bem. A gente tem que terminar bem. Terminar bem, podendo não bater no peito com orgulho, mas agradecido a Deus por ter usufruído dos recursos da sua graça e dizer, eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira. E eu guardei a fé. E algo que Deus me falou, dizendo, prepare a igreja. Ele diz, ensine o meu povo a ter uma fé que sobrevive a tudo. É o que eu gosto de chamar de os dois lados da moeda. Ou seja,
não tratar apenas do que outros fazem quando o assunto é escândalo, mas de como reagimos ao que acontece. Então eu quero terminar rapidamente chamando a atenção para algumas orientações de Jesus e dos apóstolos, que se a gente estivesse levando bem a sério, a gente não deveria estar tão estupefato, surpreso com certos escândalos. Em primeiro lugar, questão de difamações. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alguns estão admirados porque estão sendo difamados, como fosse uma surpresa. Gente, isso é uma promessa. E que Ele não só nos preparou o que ia acontecer, mas nos ensinou como reagir, com alegria. Eu e minha esposa já fizemos algumas festas diante de Deus por difamações que recebemos. Segundo, perseguições. Em Mateus 10, 23, Jesus diz: quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Alguns ficam tão surpresos. Ah, pastor, Deus me chamou para o ministério, eu estou tendo luta. A minha pergunta é, qual a sua surpresa? Quem te disse que você não teria? O apóstolo Paulo diz, uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor. Mas há muito adversário, uma porta não é do Senhor, e daí? Quem foi que disse quando senta pela porta de Deus não tem resistência? Ele está dizendo, prepara o lombo, vocês vão ser perseguidos. Hoje em dia, a gente está num contexto onde nós não temos perseguição física. Não no Brasil. A Igreja Mundial sofre disso, mas não no Brasil. A gente tem perseguição pessoal, que não são só os ataques de difamação. Hoje em dia a gente tem perseguição institucional, ideológica, e a coisa só vai piorar. E quem quer entrar nesse negócio tem que ter a casca grossa, gente. Ele falou até mesmo de ameaças de morte. Mateus 10, 22 e 23. Eu li agora há pouco, né? Quando vos perseguir, ele diz, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Nós somos prevenidos sobre problemas entre irmãos, e não deveríamos ficar surpresos. 1 Coríntios 11, 18 e 19, Paulo diz, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Porque, em parte, não está chamando de mentiroso. Uma vez, tem uma versão só, é complicado. E até é necessário que haja partidos, outras traduções dizem facções entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. É na hora que os problemas surgem, que você começa a ver quem é maduro, quem é espiritual, quem é crente para valer e quem não. Além dos problemas com os irmãos, nós temos que lidar com os que se desvirtuam em nosso meio. Atos 10, 29 e 30, Paulo diz para os presbíteros de Éfeso, orientando eles como pastorear o rebanho. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Agora, gente, se nós estivéssemos ensinando, pregando, discipulando o nosso povo, usando esses textos, não deveria nem ser uma surpresa tão grande quando acontece. E nem todo mundo ficar tão sem chão ou sem reação. Porque nós sabemos o que devemos fazer. Embora, enquanto indivíduo, nós vamos dizer, é inevitável que os escândalos venham, enquanto líderes, é evitável na minha e na sua vida, enquanto líderes, olhando para a coletividade, nós temos que admitir, é inevitável. E se o nosso povo não for preparado para isso, haverá um grande desânimo. O ensino de Jesus também incluiu perdão aos que falham conosco. Lucas 17, de 1 a 4. Jesus disse aos seus discípulos, agora a versão Lucas, não Mateus, é inevitável que existam pedras de tropeço. De novo a palavra escândalo. Mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada a seu pescoço, fosse atirada do mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Tenham cuidado. Cuidado com a pessoa que deu escândalo, que deveria ser atirado do mar, não. Se o seu irmão pecar, repreenda. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe. Tem pessoas que elas não tropeçam pela falta de testemunho do outro, mas elas se deixam ficar tão ofendidas que vão cair no escândalo, na armadilha. O tropeço
vai se dar justamente pela ofensa de quem não viveu como deveria e não teve o modelo que deveria ter. Nós recebemos em nossas igrejas, de uma forma geral, muita gente vem machucada de outros rebanhos. E tem histórias que são tão públicas que a gente não precisa nem checar a versão da pessoa. De líderes que realmente esculhambaram tudo, meteram o pé pelas mãos, cometeram escândalos terríveis e inquestionáveis. Mas eu digo para essas pessoas aí, fulano já destruiu o que Deus confiou a ele, a vida dele, o ministério dele, a igreja que você participou. Você não precisa deixar de destruir o resto da sua vida. Perdoe e decida tomar como exemplo para não ser seguido e mirar aquele que nunca falha conosco. Então, só para recapitular e terminar, reconheça que quanto a outros, escândalos são inevitáveis e prepare-se para eles. Se você já passou por eles, permita-se ser guiado pelo ensino bíblico, alinhe a palavra de Deus, resolva suas emoções. Reconheça que quanto a você, indivíduo, não os outros, os escândalos são evitáveis. E não evite nenhum tipo de sacrifício, por mais caro que pareça, para evitá-los. Se a mão faz tropeçar, corta. Se o pé faz tropeçar, corta. Né? Não apenas por causa do seu relacionamento com Deus, mas também pelo seu lugar de influência. E se você quiser um bom motivo para levar isso a sério, Jesus falou de entrar na vida, sem um pé, sem uma mão, sem um olho, evitando escândalos. Mas ele falou, como vimos, que os anjos vão recolher os que promovem escândalo e lançar no inferno, que o contrário de quem evita vai ter um desfecho terrível. Nossa oração tem sido que ambientes como esse, o temor de Deus encontre espaço no nosso coração. Que a gente saiba que o ministério não é só um privilégio, é uma responsabilidade. Ele colocou o nome dele em risco, em jogo, avalizando o meu e o seu chamado. E nós precisamos honrá-lo. Eu oro desde a minha adolescência, dizendo, Deus, se for um dia para fazer besteira, eu lhe imploro, eu prefiro morrer antes. Não há nada que justifique. A vida é a maior dádiva que Deus nos deu. Mas não há nada que justifique continuar vivendo, se for para desonrar o Senhor e servir de motivo de escândalo. Alguém falou para mim outro dia, o senhor ora porque quer morrer? Eu falei, não. Porque eu quero tanto viver que, lembrando dessa oração, eu sei o que eu devo evitar. E cada um de nós deveria fazer o mesmo. Honestamente, eu estou cansado de ouvir tanta história de escândalo. Pastor, mas são inevitáveis, mas poderia ser evitado. Pelo indivíduo, poderia ser. Nós, como igreja, vamos lidar com essa realidade por causa dos que não evitam. Mas se tivermos a mentalidade correta, nós vamos construir por uma eternidade toda. Vida cristã, o ministério não há corrida de 100 metros rasos. Vai estar mais para uma maratona, uma ultramaratona. E nós vamos ter que viver isso com um plano de longo prazo, de uma vida inteira. E sermos sensatos e responsáveis a Deus. Você recebe essa palavra? Ela é tanto de orientação, como também uma palavra de advertência. E eu queria que, assentado mesmo, você fechasse seus olhos. Deus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. E suplicamos a graça que capacita, a graça que nos basta, a graça que nos é suficiente, que nos permite não tropeçar. Nós queremos usar o Teu livramento disponibilizado, porque não há nenhuma tentação, como diz a Tua palavra, maior do que a nossa capacidade de resistir. Mas ainda que elas venham no limite da nossa resistência, o Senhor não nos deixou sozinhos para lutar. O Senhor é aquele do qual ainda podemos dizer que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Nós queremos aprender a praticar o modelo de oração que Jesus nos ensinou e diariamente estar aos seus pés dizendo, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do maligno. Nós queremos nos manter aos pés da cruz, não numa atitude de autossuficiência e arrogância, mas de contínua dependência do Senhor para com os teus recursos jamais tropeçarmos. Embora não possamos dizer que quanto aos outros os escândalos sejam evitáveis, nós sabemos que quanto a nós eles podem ser evitados. E nós oramos que o Senhor nos ajude a mensurar o valor da santidade, da integridade, da honra, como a resposta ao que o Senhor fez por nós e merece, mas também como um ato de responsabilidade diante de um rebanho, muitas vezes frágil. Nós clamamos a Tua misericórdia
sobre a igreja brasileira, sobre a igreja mundial, que tem enfrentado uma onda avassaladora de escândalos. E sabemos que isso, infelizmente, vai se intensificar. Ajuda-nos, Senhor, a nos conduzir de tal forma que o rebanho, enquanto é preparado para suportar escândalo dos outros, também é treinado para evitar os seus próprios. Que enquanto, ó Deus, eles são preparados para saber que ninguém além do Senhor é perfeito, eles também podem ter referências de pessoas que se posicionam firmemente diante do Senhor. Nós suplicamos graça e oramos que o temor do Senhor, pela consciência da Tua palavra, que é o princípio da sabedoria, que o temor do Senhor encontre lugar nos nossos corações. E que possamos um dia cruzar aquela reta final, a linha de chegada, não apenas dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, mas ouvir dos seus lábios: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Fale com Deus do seu jeito, com as suas palavras. Coloque sua vida no altar do Senhor. Consagre-se, santifique-se mais uma vez, dizendo: Senhor, em nenhum momento da caminhada eu quero me perder. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Sopra sobre nós, Senhor. Que aquilo que o Senhor tem falado e feito nesses dias não termine no final dessa conferência. Oramos não só continue, mas que cresça, que progrida, até cumprir o seu pleno propósito em cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.